queridos alunos, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos à nossa aula de Geografia desta quarta-feira. Então, pessoal, hoje nós vamos continuar a nossa discussão sobre os elementos da paisagem. Na semana passada, nós falamos sobre um elemento em específico, que foram os tipos de relevo. Hoje nós vamos falar sobre a vegetação. Tá certo? Então, nesse momento, eu convido para que você abra o seu livro na página 333 e realize a leitura desse texto introdutório que aí está. Vocês vão ter aí 5 imagens, onde vocês vão fazer a leitura dessas 5 imagens, tá certo? Vão ler a legenda de cada uma e vai ler o texto que nós vamos discutir sobre. Então, nesse momento, você vai pausar a sua videoaula e na volta eu estarei aqui te aguardando para que nós possamos continuar a nossa aula. Então, faça sua leitura reflexiva e individual, que já já nós voltamos. Vamos ver aí, no nosso texto base, vegetação é o conjunto de uma espécie de vegetal, de planta, digamos assim, de planta, tá certo? Para falar no nosso linguajar, de uma espécie de planta que predomina em uma determinada região. E aqui no nosso país, nós temos 5 vegetações predominantes, cada uma com seus aspectos que caracterizam e distinguem uma da outra. Nós temos as 5 vegetações específicas aqui do nosso país é a floresta, a vegetação costeira, os campos, os cerrados e a caatinga. E agora, como vocês puderam ver aí no nosso texto, e falar sobre os aspectos que caracterizam cada um tipo de vegetação desse. Na floresta equatorial e tropical, há uma grande variedade de espécie vegetal. A floresta amazônica, a nossa floresta amazônica, que é uma das mais importantes do mundo, floresta equatorial, tá certo? Existem diversos tipos de floresta. E a nossa floresta amazônica é uma floresta equatorial. Por quê? A nossa floresta amazônica, ela é rica de várias vegetações. Ela possui uma grande biodiversidade. E a floresta equatorial é uma floresta mais úmida, mais densa. As árvores são mais uma perto da outra. Já no campo, essa vegetação, a vegetação é mais rasteira, pessoal, formada por grama ou capim. Nós temos aí o tipo de vegetação, o campo, em São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul. Vejam aí, através dessa imagem, como realmente a vegetação é rasteira e formada por grama e capim. Nós temos aí outro tipo de vegetação, que é o cerrado. O cerrado é um tipo de vegetação com árvores baixas, de troncos retorcidos e plantas que crescem distantes uma das outras. Nós temos aí uma imagem que mostra a vegetação do cerrado, que é em São Félix do Araguaia, no Mato Grosso do Sul. Nós vemos aí que as árvores realmente elas são baixas, os troncos são grossos, porém são retorcidos. Então já vejam aí a diferença entre floresta equatorial e cerrado. Como quarto tipo de vegetação, nós temos a caatinga. E é importante que a gente releia esse parágrafo, porque é o nosso tipo de vegetação, é a vegetação própria do nosso bioma. Então, nós temos aí que a caatinga, ela é formada por pequenas árvores e arbustos que costumam ter espinhos. Essa formação vegetal é típica de ambientes muito secos, como o sertão nordestino. Então, quando nós falamos da caatinga, nós falamos com mais propriedade, porque é a vegetação própria do nosso bioma. Existem os arbustos, que geralmente são árvores com espinhos. Nós temos o mandacaru, nós temos o cacto, né? Nós temos aí diversos tipos, diversas espécies que formam o nosso tipo de vegetação, que nós já estamos preparados para falar isso em outro momento, tá certo? Hoje nós vamos falar mais sobre os aspectos de cada uma de um modo em geral. Ao longo do litoral brasileiro, pessoal, nas áreas onde os rios se encontram com os mares, há os manguezais, que é um tipo de vegetação que, em geral, eles estão em terrenos alagadiços. Então, os mangues, eles têm um tipo de vegetação próprio, onde as raízes elas são aéreas
e elas são perto dos rios, é onde os rios se encontram com os mares. Nós temos aí como exemplo desse tipo de vegetação de manguezal na Bahia, na Mata de São João. Vocês percebem aí através dessa imagem o tipo de vegetação do mangue, né? Onde é muito próprio encontrar siri, caranguejo, porque os terrenos são alagadiços. E é assim, falando desses tipos de vegetações e os aspectos, as características que diferenciam uma de cada uma, que eu finalizo nossa aula de geografia de hoje. Hoje, essa semana, logo mais sexta-feira, nós teremos junto com a aula de matemática, uma aula de geografia, onde nós vamos falar mais sobre os aspectos da vegetação, sobre o aspecto da nossa vegetação, característica do nosso bioma, que é a caatinga, tá bem? Então aguardem que vem muita coisa, muita informação ainda sobre esse elemento da paisagem. Então, para finalizar nossa aula de hoje, eu venho com a nossa atividade, que está na página 334. Nossa atividade ela está dividida em 2 tópicos, o é a sua vez e o atividades com 2 questões. Então, eu convido você para que nesse momento você possa fazer a leitura das atividades, das questões com tia Viviane, para que vocês se sintam mais seguros no momento da resolução. Vamos lá? E na questão do é a sua vez, a resposta é pessoal, porque a pergunta é a seguinte: quais dos tipos de vegetação apresentados você já viu pessoalmente? Em suas viagens, em seus passeios, quais foram os tipos de vegetação que você já viu pessoalmente? Você vai responder aí de acordo com os seus conhecimentos pessoais. E a atividade, que é composta por 2 questões, a primeira questão vai ser de acordo com o que nós vimos na nossa aula. E a pergunta é a seguinte: qual é o principal tipo de vegetação encontrado no município da escola onde você estuda? Nós falamos sobre a vegetação característica do nosso bioma, da nossa região. Então, de acordo com o que foi visto na aula, com suas palavras, você vai responder essa questão primeira, tá bom? E a questão 2, vocês vão escrever V, vocês vão assinalar com V as afirmações verdadeiras e F, as afirmações falsas. Nós temos aí 5 frases que estão afirmando alguma coisa. Então, de acordo com o que foi lido e o que foi visto na aula de hoje, você vai assinalar V para aquela afirmativa que realmente está correta e F para a afirmativa que é falsa. Finalizou essa atividade, você vai mandar o feedback para a tia Viviane para ela acompanhar o seu desenvolvimento. Não esqueçam disso, o feedback é muito importante, tá bom, meus queridos? E é assim que finalizo nossa aula de geografia de hoje. Eu agradeço a todos pela colaboração, desejo a todos um ótimo dia de estudos, um grande beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, meus amores!